Sim, esse é o primeiro episódio na nossa série Adventismo Oficial. O tema que vai ser trabalhado hoje é o Sola Scriptura, um tema absolutamente importante e fundamental para os próximos episódios que a gente vai gravar e publicar aqui no canal. Meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, o seu podcast de teologia e assuntos afins, e esse é o episódio número 120, no caso, 120 episódios oficiais que eu já produzi, fora os episódios extras. Eu gostaria de deixar 2 recadinhos rápidos para você, por favor, não pule esse vídeo. O primeiro é que você pode nos ajudar curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal, caso não seja inscrito, e ativando o sininho de notificações para não perder as nossas atualizações. O segundo é que você também pode nos ajudar financeiramente. Como? Tem 2 formas. A primeira é fazendo um Pix para a chave davicaldasb, este B é de Bezerra, @gmail.com. E a segunda é se tornando um doador recorrente. Como é que você faz isso? Você vai clicar na descrição desse vídeo, ali tem o link do Mercado Pago. Você clica no link do Mercado Pago e você vai conseguir colocar o valor que você quiser, que você puder, para ser doado para o Intelectus Podcast todo mês, seja pelo cartão, seja pelo Pix ou seja pelo boleto. Fazendo isso, você vai ajudar grandemente a sobrevivência deste canal. Dito isso, vamos continuar o episódio. Muito bem, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre o Sola Scriptura, que é um princípio bíblico muito importante, que foi resgatado pela Reforma Protestante e que também é defendido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia em sua doutrina oficial. O princípio do Sola Scriptura, ele pode ser resumido da seguinte forma: a Bíblia é a única regra de fé e prática, ou a única regra de doutrina, e a Bíblia, ela interpreta a si mesma, ela é a sua própria intérprete final, tá? Então essas frases, elas delineiam bem o que é o Sola Scriptura. Óbvio, eu teria que gastar muito tempo aqui explicando o que é e o que não é o Sola Scriptura em seus detalhes, e não é o objetivo desse vídeo, mas eu acredito que a maioria das pessoas que me segue sabe o que é e o que não é o Sola Scriptura. Se houver alguma dúvida, existe já episódio no canal que explica isso direitinho, eu posso deixar os links aqui na descrição, tá bom? No episódio anterior, eu fiz uma introdução sobre como funcionaria essa série. E uma das coisas que eu expliquei nessa introdução é o conceito de documento oficial com objetivo de expor as nossas crenças fundamentais ou as nossas doutrinas. E dentro desse conceito, o que é que se adequa como sendo esse tipo de documento? Eu coloquei Declaração de Crenças Fundamentais, que é o nosso documento principal nesse sentido, Tratado de Teologia, Nisto Cremos e o Questões sobre Doutrina. E aí eu falei que existem outros documentos que não chegam a ser oficiais, mas que podem ser importantes, então a gente tem que usar com parcimônia. Existem documentos que são semi-oficiais, eu não cheguei a mencionar isso, mas são aqueles documentos que eles têm muitas características de um documento oficial, não tem todas, então a gente também pode usar, mas com parcimônia. Os principais são esses 4 que eu coloquei. Então o que eu vou fazer aqui é muito simples, eu vou começar a ler várias citações desses documentos falando sobre o Sola Scriptura. E aí a gente vai avaliar aqui se a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em sua doutrina oficial, defende o Sola Scriptura ou não. Será que isso é uma doutrina do Adventismo oficial? Vamos ver, vamos averiguar. As primeiras 3 citações que a gente vai ler aqui, eu coloquei no meu celular, são da Declaração de Crenças Fundamentais, é o documento mais importante nesse sentido, né, de exposição de crença, já falei. E a gente vai começar pelo preâmbulo, tá? Eu já li isso aqui em vários episódios, quem me acompanha já deve estar cansado de me ouvir falando isso, mas vamos lá. Os adventistas do sétimo dia aceitam a Bíblia como seu único credo e mantêm certas crenças fundamentais como sendo o ensino das Escrituras Sagradas. Vamos dar uma pausa aqui. O que significa a Bíblia ser o único credo da Igreja Adventista do sétimo dia? Veja, o credo é um documento que traz as crenças e também práticas fundamentais, as doutrinas fundamentais que uma igreja crê, que um cristão crê. Isso é um credo, certo? Então, quando se diz que o único credo da Igreja Adventista do sétimo dia é a Bíblia Sagrada, significa que a única fonte de crenças fundamentais, a única fonte de doutrina, a única fonte de práticas cruciais é a Bíblia Sagrada. Você não fundamenta a doutrina em outro lugar, você não extrai doutrina de outro lugar, apenas da Bíblia Sagrada. É o nosso único
credo. Por que que a Igreja Adventista ela quis colocar essa frase no preâmbulo? Porque os adventistas, eles sempre foram um pouco céticos em relação a igrejas e movimentos que adotavam um credo, uma confissão de fé, de uma maneira muito fixa, certo? Sem a possibilidade daquilo ali sofrer algum tipo de modificação. Por quê? Porque o credo ou a confissão de fé é uma tentativa humana de você expressar aquilo que está na Bíblia Sagrada. É uma tentativa falível. Você pode expressar e depois perceber que, olha, mas tem erros aqui ou não foi expresso da melhor maneira, enfim. E se realmente estiver errado, e você enxergar que o credo ou a confissão de fé, ela não pode ser, modificada, ela é infalível, então você vai continuar errado. Não vai haver uma reforma, você vai cristalizar o erro. Então os adventistas sempre entenderam: olha, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de, postura, que é uma postura muito perigosa. A gente não pode confundir a nossa declaração de crenças com a própria Bíblia. Nossa declaração de crenças pode ter falhas, a Bíblia não, certo? A Bíblia é a nossa fonte. A nossa declaração não. A nossa declaração ela é apenas uma exposição daquilo que a gente entende, que pode não estar absolutamente correto, certo? Então, quando se diz aqui que a Bíblia é o único credo, também está se dizendo que esta declaração de crenças fundamentais não é um credo, nesse sentido de uma coisa absolutamente fixa, absolutamente infalível, absolutamente inamovível, sabe? Não, isso aqui pode estar errado, isso aqui pode sofrer alterações, certo? Essa postura aqui nada mais, nada menos é do que o sola scriptura. O sola scriptura é a ideia de que a Bíblia é a única regra de fé e prática, é a única regra de doutrina. Você não pode fundamentar a doutrina em outro lugar. Você não pode usar outra fonte para ser a base das suas crenças fundamentais. E nem mesmo esta declaração pode tomar este lugar, que é o lugar único e exclusivo da Bíblia Sagrada, ok? Então, já na primeira linha do preâmbulo, já está aqui colocado de maneira explícita o sola scriptura. Mas vamos continuar. Diz assim: essas crenças, conforme apresentadas aqui, constituem a compreensão e a expressão do ensino das Escrituras por parte da Igreja. Eventuais revisões destas declarações podem ocorrer em uma Assembleia da Associação Geral, quando a Igreja for levada pelo Espírito Santo a uma compreensão mais completa da verdade bíblica ou encontrar melhor linguagem para expressar os ensinos da Santa Palavra de Deus. Eu gosto muito desse preâmbulo, porque esse preâmbulo ele estabelece um processo que é um processo muito saudável na igreja, que é o seguinte: olha, já que a gente é falível e já que a gente pode ter expresso mal alguma coisa aqui nessa declaração, ou pode ter compreendido mal a palavra de Deus, né, e por isso é necessário que haja modificações, então a gente coloca aqui uma forma, né, um mecanismo legal interno para que a gente faça esse tipo de correção de tempos em tempos. E óbvio, esse mecanismo ele não é feito de qualquer maneira. Então, qualquer pessoa pode ir lá e fazer alteração, o presidente quer alterar, ele vai lá e vai alterar. Não, não é assim que funciona. É em uma sessão da Conferência Geral, da Assembleia Geral. Isso acontece de 5 em 5 anos. Tem delegados de todas as partes do mundo, então você vai ter pastores e administradores e leigos de todas as partes do mundo que vão participar dos debates, das discussões e vão votar para que então, se necessário for haver alguma modificação nessa declaração de crenças, que isso seja confirmado por essas pessoas. Então não é algo feito de qualquer maneira. Pode haver erros? Pode haver erros, né, a declaração está dizendo que pode. Então essas pessoas podem estudar e se reunir e votar e mesmo assim ter uma coisa ali que não está absolutamente correta, né. Mas é um processo que ele é bem estruturado e que ele acontece de tempos em tempos, então existe a possibilidade da igreja se reformar, da igreja se consertar, da igreja melhorar este documento, ok? Isso é muito legal. E isso mostra que a igreja está aberta a ser repreendida pela Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, né? Ser corrigida pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, o que é o sola scriptura. A ideia do sola scriptura é: a igreja não está acima da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é infalível, a igreja não. Então a igreja precisa ser corrigida com base na palavra de Deus.
e não o contrário. Não é a igreja que vai corrigir a palavra de Deus. É a igreja que tem que se adequar à palavra de Deus, e não o contrário. Isso é sola escritura. Então, já no preâmbulo, assim, a gente nem entrou nas crenças. Já no preâmbulo, a gente tem o sola escritura aqui bem delineado, ok? A gente pula para a crença número 1. A crença número 1 diz o seguinte: as escrituras sagradas, o Antigo e o Novo Testamento, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina. Os autores inspirados falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Então, até aqui, ok, não se está falando do sola escritura, apenas se está falando que a Bíblia é a palavra de Deus e tal. Claro, isso aqui está dentro do sola escritura, mas um católico que não crê no sola escritura, por exemplo, ele também crê no que eu falei aqui, inspiração, etc. Mas aí vem o ponto em que começa o sola escritura. Veja só. Nesta palavra, Deus transmitiu à humanidade o conhecimento necessário para a salvação. Veja, o conhecimento necessário para a salvação está na Bíblia Sagrada. Significa que não há nenhuma outra fonte, não há nenhum outro documento que tenha algum conhecimento necessário para a salvação que já não esteja na Bíblia Sagrada, certo? Então, se você tem a Bíblia Sagrada e você lê a Bíblia Sagrada, já tem ali tudo o que é necessário para a sua salvação. Ninguém pode chegar para você e falar assim: olha, mas você precisa também fazer tal coisa que o fulano de tal falou e que não está na Bíblia Sagrada, porque senão você não vai ser salvo. Não, isso não existe. Tudo o que é necessário para a salvação está na Bíblia Sagrada. E aí a gente pode expandir até, né? Porque a salvação, ela gera santificação, né? Quando você tem uma fé verdadeira em Jesus, Jesus te salva, o Espírito Santo passa a habitar em você e você passa a ser santificado, né? Que significa que você vai se tornar mais obediente, você vai andar com Deus, etc. Então, se tudo que é necessário para a salvação está na Bíblia Sagrada, e há uma relação entre salvação e santificação, porque você é santificado após ser salvo, então a gente pode dizer que tudo que é necessário para a santificação também está na Bíblia Sagrada. Você não vai ter nada em outro lugar que você precise fazer para ser santo que já não esteja na Bíblia Sagrada. Ou seja, é o nosso manual básico, é o nosso manual de fé e prática, né? Daquilo que a gente precisa crer, daquilo que a gente precisa fazer, né? Sola Escritura. Mas vamos continuar, porque você pode pensar assim: ah, mas eu acho que essa interpretação que você está fazendo, você está indo longe demais. Mas vamos ver o que o texto continua a dizer. Olha só. As escrituras sagradas são a revelação infalível, suprema e repleta de autoridade de sua vontade. Então vamos lá. Ela não falha, né? Infalível. Ela é suprema, ela está acima de todas as outras coisas, de todas as outras fontes, né? E ela é repleta, cheia da autoridade de Deus. Toda a autoridade de Deus está ali, ok? E aí a gente continua. Constituem o padrão de caráter, a prova da experiência, o revelador definitivo de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. Então vamos lá. Constitui o padrão de caráter, ou seja, você vai julgar o caráter de alguém, se é um bom caráter ou um mau caráter, se a pessoa está fazendo o que é certo ou o que é errado, o que é justo ou o que é injusto. Qual é o padrão? O padrão, a Bíblia Sagrada. Você julga pela Bíblia Sagrada, ou seja, são os atos das pessoas. Logo, a ideia de que eu falei aqui, de santificação, tudo que é necessário para santificação, está embutido aqui. Porque o padrão de caráter vai envolver tudo que você precisa fazer para ser santo, né? É o padrão de caráter. Então, quem julga é a Bíblia Sagrada. Não há outro documento, não há outra pessoa que vai te dizer como é que você deve agir, né? Sim, as outras pessoas podem dizer, mas elas vão dizer sempre com base na Bíblia Sagrada. Nunca vai ter alguém que vai dizer alguma coisa que seja um padrão de caráter que já não esteja na Bíblia Sagrada, certo? Esse é o ponto. Aí a gente continua, né? Eu falei do padrão de caráter, a prova da experiência, ou seja, toda experiência que você tiver na sua vida precisa ser provada pela Bíblia Sagrada. Então, quem prova, quem julga as suas experiências, as experiências das outras pessoas? A Bíblia Sagrada. Se é certo, se é errado, se é justo, se é injusto, se a experiência foi válida ou não foi, Bíblia Sagrada vai julgar. Aí vai, o revelador definitivo de doutrinas. Isso aqui é super importante. Significa que não existe outro revelador de doutrinas, né? Ele é o revelador definitivo. O que é definitivo? Você pode até ter gente que vai falar sobre doutrinas. Os pastores falam sobre doutrinas, enfim. A gente pode falar sobre doutrinas. Mas isso sempre vai voltar para a Bíblia Sagrada. Eu não posso revelar doutrina do nada.
Eu não posso ser o revelador definitivo, né, eu não posso: "Ó, eu tô colocando essa doutrina aqui, isso aqui não tem base na Bíblia, sou eu que estou falando que tem que fazer". Não, o definitivo é a Bíblia, você sempre vai voltar para a Bíblia. O máximo que você pode fazer é refletir coisas que a Bíblia já está dizendo. Portanto, a Bíblia é o revelador definitivo de doutrina. Não é a tradição, não é a filosofia, não é a história, não, é a Bíblia Sagrada. Você não faz doutrina, você não revela a doutrina, você não fundamenta a doutrina com base em outro documento, em outra fonte, em outra pessoa. É apenas a Bíblia Sagrada, ok? Então, o que as pessoas têm que fazer é refletir aquilo que está na Bíblia Sagrada, em termos de doutrina, beleza? E, finalmente, você tem aqui a parte que fala que a Bíblia é o registro fidedigno dos atos de Deus na história. Veja, não é, obviamente, o único registro que existe dos atos de Deus da história, porque Deus age na história o tempo todo. Então, qualquer registro que exista, você vai ter ali os atos de Deus também. Mas ele é o registro principal, né, onde você vai ter ali aquilo que é fundamental para a história da redenção. Então são os atos fundamentais e principais de Deus na história. Por exemplo, os atos de Deus em Israel, os atos de Deus por meio de Israel, né? Os atos de Deus no período em que Jesus esteve na terra, já que Jesus é Deus. Então esses são os atos mais importantes que essa terra já viu. Enfim, então ele está falando aqui sobre um manual que tem a história básica, a história fundamental, né. Nenhum outro livro tem algo fundamental em termos de história, em termos de atos de Deus, que não esteja na Bíblia Sagrada. Se não está na Bíblia Sagrada, não é fundamental. Pode ser importante, pode ser muito importante, mas não é fundamental. Por exemplo, você saber a história da Reforma Protestante é muito importante, mas não é fundamental. Não é fundamental para a salvação, não é fundamental para a santificação. Então, o que é fundamental, Deus colocou na Bíblia Sagrada. Veja, isso é sola Escritura. Aqui claramente a Bíblia está sendo colocada numa posição que nenhum outro documento é colocado, que nenhuma outra pessoa é colocada. Isso aqui está claro. Isso aqui é leitura básica, ok? Aí vamos para a terceira citação, tá? Esse aqui é o trecho final da crença número 18, que é a crença que menciona Ellen White. Eu já falei em outros episódios que eu não concordo que o nome de Ellen White esteja neste documento em específico, a Declaração de Crenças Fundamentais. Dentre várias razões para isso, eu entendo que não é o objetivo deste documento. O objetivo deste documento é mostrar quais são as nossas principais crenças bíblicas, né? Ellen White é uma aplicação de uma crença bíblica. A crença bíblica é na continuidade do dom profético, certo? Então, Ellen White é uma aplicação. Você pega essa crença e você aplica a uma pessoa específica, que no caso é Ellen White. Então, eu entendo que o nome dela não deveria estar aqui, ele deveria estar em um outro documento, certo? E não neste. É cabível em outro documento, não cabível neste. Mas apesar disso, apesar de eu achar inadequado que o nome dela esteja aqui, eu não discordo do teor da crença número 18, tá? E o final dessa crença deixa o sola Escritura muito claro. Vamos ver? Diz assim o texto: eles, esse eles aqui significa os escritos de Ellen White, né? Tá fazendo referência aos escritos de Ellen White. Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo ensino e experiência. Então veja, não diz aqui uma das normas, não diz aqui a principal norma, diz aqui a norma, certo? A norma. Qual é a norma pela qual todo ensino e experiência deve ser provado? A Bíblia Sagrada. Então, se a Bíblia é a norma, então ela é a regra de fé e prática, a regra de doutrina, que é o sola Escritura. Então, é a norma. E aí, veja, diz aqui, deve ser provado todo o ensino e experiência. Então, qualquer pessoa que esteja ensinando qualquer coisa, ou qualquer livro que esteja ensinando qualquer coisa, isso precisa ser provado pela Bíblia Sagrada. É a norma. Qualquer experiência que qualquer pessoa tenha tido, isso precisa ser provado pela Bíblia Sagrada. Veja, se é todo o ensino e experiência, isso inclui os ensinos de Ellen White, isso inclui as experiências de Ellen White. Então, Ellen White também precisa ser provada pela Bíblia Sagrada. Isso é sola Escritura, né? Você prova os profetas extracanônicos por meio da Bíblia Sagrada. Ela é o padrão para provar aquilo que o profeta extracanônico está dizendo, aquilo que ele está experienciando, aquilo que ele está ensinando. Ponto. Então, está muito claro aqui. O texto da crença número 18, ele não coloca Ellen White no mesmo patamar da Bíblia Sagrada, como muitas pessoas dizem, né? Não, não coloca. Ele está colocando Ellen White abaixo da
Bíblia Sagrada, certo? E está indicando que os escritos de Ellen White mostram que a Bíblia está acima, mostram que o Sola Scriptura é correto, o que é muito bom, porque se a gente acredita no Sola Scriptura e a gente também acredita em um profeta extracanônico específico, esse profeta extracanônico, para ser verdadeiro, ele precisa ensinar o Sola Scriptura, isso é óbvio. Então, a crença dizer que Ellen White ensina o Sola Scriptura é muito bom, é muito importante, é fundamental, porque é uma das formas pelas quais a gente pode entender que Ellen White realmente teve o dom profético. Ela não era contra o Sola Scriptura, ela era a favor do Sola Scriptura. E aqui eu abro aquele parênteses que eu sempre falo nos meus episódios, vocês também já devem estar carecas de saber disso. Eu escrevi um livro chamado Conselhos de Ellen White sobre Sola Scriptura, onde nos primeiros 3 capítulos eu separei 110 citações de Ellen White defendendo Sola Scriptura, ou seja, defendendo que a Bíblia é a única regra de fé e prática, única regra de doutrina, ela usa essas expressões, defendendo que a Bíblia é a sua própria intérprete, que ela se auto-explica, que ela interpreta a si mesma, certo? Defendendo que os escritos dela, Ellen White, não devem ser colocados no mesmo patamar da Bíblia Sagrada, defendendo que o sermão ele deve ser pregado com base e centro na Bíblia Sagrada e, portanto, não faz sentido uma pessoa fazer um sermão com base e centro em Ellen White. É a Bíblia que tem que estar no centro. O objetivo do sermão é esse, certo? Ela ensina tudo isso nessas 110 citações. Estou trazendo isso aqui não porque Ellen White seja uma fonte de doutrina para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou uma fonte, um documento de exposição de doutrina. Eu já expliquei que não é, eu expliquei isso no episódio anterior, o episódio introdutório dessa série, tá? Ela não é, ok? Mas eu estou colocando isso justamente porque muitas pessoas colocam Ellen White como alguém que é contra o Sola Scriptura, e não é verdade, ela era a favor do Sola Scriptura, ela ensinava o Sola Scriptura e eu posso provar isso, porque eu escrevi um livro sobre isso, onde eu coloquei as citações, onde eu li as citações inteiras, onde eu contextualizei as citações tanto em termos históricos quanto em termos temáticos, tá? Então eu sei do que eu estou falando. Você quer ler o meu livro? Ele está de graça, tá? Todos os meus livros que eu já lancei têm em PDF de graça, e eu coloco aqui na descrição do vídeo. Então tem o Conselho de Ellen White sobre Sola Scriptura, tem o Adventismo e Reforma Protestante. Eu tenho um livro também que não é sobre Adventismo, que é o Supostamente Cruel, que fala sobre os atos de Deus no Antigo Testamento, né? Esse livro, eu não tenho o PDF dele na internet, mas se você quiser, você me pede nos comentários, você me manda um e-mail, né, pro davicaldasb@gmail.com e eu te mando o PDF desse livro também, tá? Então você pode baixar esses livros, fazer a leitura, tem lá as referências, tudo direitinho, tá tudo certo, ok? Muito bem, agora a gente pode sair da Declaração de Crenças Fundamentais. Eu poderia fechar o vídeo aqui, tá? Porque se tá na Declaração de Crenças Fundamentais, é isso, é a nossa doutrina. Esse é o documento mais importante de exposição de doutrinas que a gente tem. É um documento formal, ele é oficial no sentido mais estrito sensu, né? Votado em uma sessão da Conferência Geral. Eu poderia fechar aqui, mas eu vou continuar porque a gente tem outros documentos que podem ser considerados oficiais e que também enfatizam o Sola Scriptura, ok? Eu quero ir agora para o Manual da Igreja, tá? O Manual da Igreja ele também pode ser considerado oficial e, inclusive, embora ele tenha uma característica um pouco mais administrativa, ele possui um pouco de doutrina. E ele possui um capítulo com a Declaração de Crenças Fundamentais, né? O lugar onde você encontra a Declaração de Crenças Fundamentais é no Manual da Igreja, tá? Então é um documento bastante importante, ok? E o que a gente vai ler aqui são 2 citações, elas são pequenas, tá? A primeira citação, ela tá na pergunta 5 do voto batismal, o famoso voto batismal, tá? Na versão que eu tenho, que é de 2022, está na página 52. Veja o que diz a pergunta 5. Em tese, todo mundo que entra na Igreja Adventista do Sétimo Dia responde a esta pergunta, né? É uma das perguntas do voto batismal. O voto batismal tem 13 perguntas. Diz assim, pergunta número 5. Crê que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, a única regra de fé e prática para o cristão? Compromete-se a dedicar tempo regularmente em oração e estudo da Bíblia? Então veja, aqui está dizendo, olha, para você entrar na Igreja Adventista do Sétimo Dia, para você ser batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia,
você precisa responder essa pergunta. Você crê que a Bíblia é a única regra de fé e prática do cristão e você se compromete a estudar esse livro? Aqui está muito claro. Isso aqui é sola escritura. Todo adventista confessou isso aqui para entrar na igreja adventista do sétimo dia, pelo menos em tese, tá? E aqui eu abro um parênteses. Muitas pessoas dizem: "Ah, você também tem que confessar Ellen White no voto batismal". Isso é mentira, tá? Eu já expliquei aqui em outros episódios. Se você for na pergunta número 8, que é a pergunta sobre a continuidade do dom profético, você não encontra o nome de Ellen White, nunca teve no voto batismal. Esse voto oficial que está no manual da igreja nunca teve o nome de Ellen White, nunca teve, tá? O voto batismal existe desde 1942. Você já teve várias versões do manual desde lá. Nunca teve o nome de Ellen White no voto batismal, tá? E foi proposital não ter, ok? Eu já contei essa história, as pessoas que fizeram parte da comissão para criar esse voto não quiseram colocar nada referente a Ellen White por conta do sola escritura e algumas outras razões, tá bom? Então o que você tem na pergunta número 8 é simplesmente se a pessoa crê na continuidade do dom profético, crê que o dom profético é uma das marcas da igreja remanescente, etc, tá? Então, o que você vai encontrar com o nome de Ellen White é fichas batismais. Ficha batismal não é a mesma coisa que voto batismal. Fichas batismais são feitas pela divisão, no caso a divisão sul-americana gosta de fazer ficha batismal, deveria estar com as mesmas perguntas que estão no manual da igreja, exatamente como estão, mas a divisão sul-americana gosta de muitas vezes incluir perguntas na ficha batismal que não estão no voto batismal. Isso está errado, não deveria acontecer. E aí, justamente porque ela faz isso, isso cria polêmica, porque algumas pessoas vão olhar lá e vão falar: olha aqui, eles botaram o nome de Ellen White, você tem que confessar Ellen White para ser batizado. Isso não está no voto batismal oficial, tá? E isso, inclusive, contraria a própria senhora White, que era contra colocar a crença nela como um requisito para batismo, como um requisito para a entrada na igreja adventista do sétimo dia. Para ela, você poderia ser um adventista do sétimo dia, mesmo que você ainda não tivesse uma posição sobre Ellen White, mesmo que você ainda não tivesse a crença de que ela tinha o dom profético na sua vida. Era a posição de Ellen White, era a posição dos pioneiros, mas enfim, a divisão sul-americana ela falha nesse ponto. Espero que isso seja modificado, porque isso é um erro, mas é um erro prático, não é um erro da doutrina, tá? Mas isso foi só um parênteses, tá? Vamos ver uma segunda citação do manual da igreja, página 31 dessa versão de 2022 que eu tenho, que diz o seguinte: a Bíblia é o fundamento e a fonte de crença e prática. Sobre essa base, a Associação Geral em Assembleia determina a declaração das crenças fundamentais da igreja. Então veja só, o manual da igreja deixa claro que é prerrogativa da igreja, por meio da Conferência Geral, Associação Geral, determinar esse documento, né, a Declaração de Crenças Fundamentais, mas que este documento não é o fundamento e a base, não é o fundamento e a fonte. O fundamento e a fonte, o fundamento e a base é a Bíblia Sagrada, é o fundamento, é a base. O que a igreja faz? Ela só tenta expressar aquilo que a Bíblia diz, ok? Tá aqui, tá no manual da igreja. Isso aqui é sola escritura, ok? E talvez seja interessante enfatizar aqui, para deixar bem claro, né? Nenhum desses textos coloca Ellen White como fonte, como fundamento, como base. Não tem. Aqui não diz, olha, o fundamento e a base, ou o fundamento e a fonte das nossas crenças fundamentais são os escritos de Ellen White, ou é a Bíblia mais os escritos de Ellen White. Não, é só a Bíblia, é unicamente a Bíblia. Tá aqui, é o adventismo oficial. Você não concorda com isso? Então você está indo contra o adventismo oficial, tá bom? O que você não pode falar é que não tá no adventismo oficial, porque tá. Beleza? Agora a gente vai partir para o Tratado de Teologia. Então, veja só, na página 49 do Tratado de Teologia, nós lemos o seguinte: o princípio da autoridade suprema das Escrituras é muitas vezes expresso na expressão latina sola scriptura, somente a Escritura. Ou seja, somente nas Escrituras Deus confiou à raça humana, sob a forma escrita, a suprema e autorizada revelação de sua pessoa e vontade, parâmetro esse pelo qual tudo mais deve ser provado. A nenhum outro livro sagrado, sejam histórias sacras, tradições antigas, declarações eclesiásticas ou credos, pode-se atribuir autoridade igual à da Bíblia.
Isso significa também que a consciência, a razão, os sentimentos e as experiências místicas ou religiosas se encontram subordinadas à autoridade das Escrituras. Essas coisas podem ter um valor legítimo dentro de sua área de competência, mas devem ser constantemente avaliadas pelo minucioso exame da palavra de Deus. Está claríssimo aqui. A posição da Bíblia é exclusiva. Ela está acima de todos os outros documentos, de todas as outras fontes, tá? Lembrando, no contexto aqui, ele está concordando com isso aqui, tá? Ele não só está narrando, o autor não está só narrando o que é o Sola Scriptura, ele está concordando, tá bom? Vamos lá, agora nas páginas 70 e 71, lemos o seguinte: o princípio do sola scriptura abrange o colorário da suficiência da Escritura. A Bíblia não tem paralelo como guia infalível da verdade. Ela é suficiente para nos dotar da sabedoria que leva à salvação. É o padrão pelo qual toda doutrina e experiência devem ser testadas. A Escritura, portanto, fornece a estrutura, a perspectiva divina, os princípios fundamentais para todo o ramo de conhecimento e experiência. O conhecimento, a experiência ou a revelação adicional deve se basear no fundamento todo suficiente da Escritura e a ele permanecer fiel. Assim se confirma o grito de guerra da Reforma, sola Scriptura, ou seja, a Bíblia e a Bíblia somente como a norma final da verdade. Todas as outras fontes de conhecimento devem ser testadas por esse padrão infalível. A reação apropriada que se espera do ser humano é de uma rendição total à autoridade máxima da palavra de Deus. Então, mais uma vez, aqui está claríssimo qual é a posição da Bíblia Sagrada. Inclusive, o texto deixa claro aqui que qualquer revelação adicional, e aqui com certeza o autor tinha em mente o dom profético extracanônico, ou seja, qualquer coisa que Deus revelou para uma pessoa, que deu de inspiração ou de sonho, ou qualquer coisa do tipo, precisa ser avaliado também pelas escrituras sagradas, o que significa que essa pessoa não é livre para revelar doutrina nova. Porque se ela estiver revelando doutrina, uma coisa são fatos não doutrinários, mas se ela estiver revelando doutrina, tem que ter base na Bíblia Sagrada, certo? Fatos não doutrinários, ok. Não precisa necessariamente estar na Bíblia Sagrada, porque o sentido do sola scriptura não é que tudo tem que estar na Bíblia Sagrada, mas sim que as doutrinas têm que estar na Bíblia Sagrada. Então, por exemplo, se eu tenho um sonho de Deus, onde eu vejo que o fulano de tal, sei lá, meu vizinho, ele vai passar por um acidente, né? E aí por isso eu tenho que falar com esse meu vizinho para evitar isso. Sei lá, estou dando um exemplo, né? Ou ele vai passar por uma dificuldade, ou ele está passando por uma dificuldade, eu preciso falar com ele para poder ajudá-lo, né? Veja, Deus me revelou, é uma revelação, certo? Mas isso não é uma doutrina, isso é um fato. É uma coisa que vai acontecer ou que está acontecendo, mas não é uma doutrina, é um fato não doutrinário. Então Deus pode me revelar isso? Pode. Isso precisa estar na Bíblia Sagrada? Não, né? Não tem na Bíblia Sagrada que meu vizinho está passando por uma dificuldade. Óbvio que não, entendeu? Então, nesse sentido específico, não é incoerente Deus revelar fatos não doutrinários para os seus profetas, para pessoas, etc. Tá? O problema é revelar doutrina. Então, se eu tenho um sonho, né, e aí eu digo assim, ó, eu tive um sonho e nesse sonho existe a doutrina tal. Vocês têm que fazer tal coisa, vocês têm que deixar de fazer tal coisa, etc. Aí tem que ter base bíblica. Aí essa doutrina precisa estar na Bíblia Sagrada, certo? Então o texto está dizendo que tem que haver esta avaliação com base na Bíblia Sagrada, ok? Vamos continuar. Nas páginas 102 e 103, nós podemos ler: Lutero desenvolveu 4 princípios de interpretação da Escritura. O primeiro era o sola scriptura, a Bíblia somente, como autoridade máxima sobre a tradição e a filosofia humana. O reformador alemão, naturalmente, não inventou esse princípio bíblico, embora o tenha aplicado poderosamente. O sola scriptura, junto com o sola fide, pela fé somente, e o sola gratia, mediante a graça somente, tornaram-se o brado de guerra da Reforma. O segundo princípio hermenêutico de Lutero era: a Escritura é seu próprio intérprete, Scriptura sui ipsus interpretes, o qual também possuía sólidos fundamentos bíblicos. O teólogo alemão rejeitou a filosofia, bem como a interpretação patrística e a autoridade do ensino eclesiástico, como chave para interpretar a Escritura. Então veja, o que o texto está dizendo aqui é que Lutero ele tinha algumas formas de interpretar a Bíblia, algumas ferramentas, enfim, alguns princípios, tá? E aí o autor ele até faz uma distinção aqui que eu discordo, né? Porque ele coloca o sola scriptura como um princípio
e a Bíblia como seu próprio intérprete como outro princípio. Eu entendo que esses dois princípios fazem parte de uma coisa só, tá? Uma coisa leva a outra. Se a Bíblia é a única regra de fé, prática e doutrina, então, evidentemente, só ela pode interpretar a si mesma, porque ela é a regra, tá? Então, você não pode ter um intérprete final da Bíblia Sagrada. A Bíblia ela tem que apontar a sua própria interpretação, certo? Que não significa que você não vai ter intérpretes da Bíblia, né, mas o intérprete da Bíblia ele tem que se utilizar das regras lógicas de interpretação para poder fazer com que o sentido da Bíblia realmente seja entendido e seguido, certo? E não as suas próprias ideias. Quais são essas regras lógicas? Análise do contexto temático, análise do contexto histórico, análise do contexto estilístico, análise do contexto idiomático, análise do contexto teológico, análise do contexto moral e análise do contexto lógico. Então, se usando essas análises de contextos, você consegue chegar ao sentido do texto, ou quando for um texto muito difícil, ao sentido provável do texto. E aí você vai estar fazendo com que a Bíblia esteja interpretando a si mesma e não com que você esteja dando uma interpretação da sua própria cabeça. Isso não significa, claro, que o processo é fácil, existe muita discussão teológica justamente porque é difícil interpretar. Você tem textos que são fáceis de interpretar, mas você tem textos que são difíceis. Então, é natural que existam divergências. O judaísmo sempre lidou muito bem com isso, né? Então, eu acho que os cristãos podem se inspirar nos judeus nesse sentido, né? Para lidar bem com divergências de interpretações e ter um senso melhor de proporção, né? Existem divergências interpretativas que elas são muito pequenas, né, e a gente não deve, fazer com que elas sejam maiores do que realmente são, né, inclusive usar essas divergências pequenas para criar uma inimizade entre a gente, né, isso não deveria ser feito em hipótese nenhuma. Mas enfim, ele está explicando aqui o Sola Scriptura, ele está falando aqui sobre como Lutero foi um grande utilizador desse princípio, né, e ele faz essa divisão que eu não concordo, eu entendo que o Sola Scriptura, ele engloba os 2 princípios, tá bom? Aí agora a gente pode sair do tratado de teologia e ir para o Misto Cremos. Se eu não me engano, a versão que eu utilizei aqui é a versão de 2017. Deve ter alguma versão mais nova, tá? Mas eu usei a de 2017, que inclusive foi a que eu utilizei no meu livro Adventismo e Reforma Protestante, e se eu não me engano também no Conselho de Ellen White sobre Sola Scriptura, tá? Mas é sempre interessante a gente procurar a versão mais nova. Na página 11 da versão que eu tenho aqui, diz o seguinte: não escrevemos este livro para que servisse como um credo, ou declaração de doutrinas montadas sobre concreto teológico. Os adventistas possuem apenas um credo, a Bíblia e a Bíblia somente. Então veja, o Nisto Cremos está aqui refletindo aquilo que a gente já viu na Declaração de Crenças Fundamentais, tá? Aí na página 16 diz o seguinte: a autoridade da Bíblia como regra de fé e prática decorre de sua origem. Os escritores bíblicos viam as escrituras como situando-se em uma categoria única, distinta e separada de toda a literatura restante. Eles se referiram à Bíblia como as sagradas escrituras, sagradas letras e os oráculos de Deus. Então veja, o texto está colocando claramente que não tem nenhuma outra fonte, nenhum outro livro, nenhuma outra literatura no mesmo patamar da Bíblia, na mesma categoria da Bíblia. A categoria da Bíblia é absolutamente única, o que significa que Ellen White também não está no mesmo patamar da Bíblia Sagrada. Está bem claro até aqui, não é verdade? Mas vamos continuar. Agora a gente vai pegar aqui a página 285 do Nisto Cremos, que diz o seguinte: os escritos de Ellen White não constituem um substituto para a Bíblia, não podem ser colocados no mesmo nível. As escrituras sagradas ocupam posição única, pois são o único padrão pelo qual os seus escritos, ou quaisquer outros, devem ser julgados e ao qual devem estar subordinados. Os adventistas do sétimo dia apoiam plenamente o princípio da reforma, sola scriptura, a Bíblia como seu próprio intérprete e a Bíblia sozinha como base de todas as doutrinas. Os fundadores da igreja desenvolveram suas crenças fundamentadas por meio do estudo da Bíblia. Não receberam tais doutrinas através das visões de Ellen White. Então, olha que interessante. O texto do Nisto Cremos, ele afirma de maneira explícita que Ellen White não está no mesmo nível da Bíblia e não pode estar. Ele também vai dizer, inclusive ele vai colocar aqui da forma como eu penso, né, que o Sola Scriptura engloba esses dois princípios, né, a única regra de fé e prática e
a sua própria intérprete, que significa que Ellen White não é a intérprete final da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada não tem um intérprete autorizado final. A Bíblia Sagrada, ela é sua própria intérprete. O único intérprete final autorizado da Bíblia Sagrada é a própria Bíblia Sagrada, certo? E ele vai colocar aqui que os pioneiros da igreja desenvolveram as doutrinas a partir do estudo da Bíblia Sagrada e não a partir de visões de Ellen White, né? Então isso aqui é super importante também. A nossa declaração de crenças fundamentais, ela tem crenças que são crenças bíblicas. Tudo ali está baseado na Bíblia Sagrada. A única coisa que você poderia apontar ali que, mas não está na Bíblia em si, porque é uma aplicação, seria o nome de Ellen White. Mas veja, a crença por trás, ela está na Bíblia, que é a crença na continuidade do dom profético. O que acontece é que você tem ali uma inadequação por conta da aplicação, certo? Porque a aplicação deveria estar em um outro documento e não ali. Mas a crença é bíblica. Então, tudo ali está baseado na Bíblia Sagrada. Você pode discordar da interpretação? Pode, mas tudo ali está baseado na Bíblia Sagrada. E por fim, né, o texto vai dizer que os reformadores defenderam o sola scriptura e os adventistas concordam com isso e defendem o sola scriptura também. Isso aqui está claríssimo, está explícito, não tem como dizer que não está na doutrina oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que não está no adventismo oficial. Tá? Mas vamos continuar. Agora a gente vai sair do Nisto Cremos e a gente vai para o Questões sobre Doutrina. Eu vou começar aqui pela página 54, diz assim o trecho. Os adventistas do sétimo dia sustentam a posição protestante de que a Bíblia e somente a Bíblia é a única regra de fé e prática para os cristãos. Cremos que todas as crenças teológicas têm que ser aferidas pela palavra viva, julgada pela sua verdade, e o que quer que não seja capaz de suportar essa prova ou seja achado em desarmonia com a sua mensagem, deve ser rejeitado. Então, claramente aqui o sola scriptura. Um outro trecho do Questões sobre Doutrina diz o seguinte: nós, adventistas do sétimo dia, cremos uniformemente que o cânon da Escritura se encerrou com o livro de Apocalipse. Sustentamos que todos os demais escritos e ensinos, qualquer que seja a fonte de que provenham, têm que ser julgados pela Bíblia e subordinados a ela, que é a fonte e norma da fé cristã. Aferimos os escritos de Ellen G. White pela Bíblia, mas em sentido algum medimos a Bíblia pelos ensinos dela. Ellen G. White e outros escritores nossos se têm pronunciado muitas e muitas vezes sobre este ponto. Então aqui está claríssimo. Você julga os escritos de Ellen White pela Bíblia Sagrada. Você não vai fazer o contrário, julgar a Bíblia Sagrada pelos escritos de Ellen White. É Ellen White que tem que se adequar à Bíblia Sagrada, não a Bíblia que tem que se adequar a Ellen White. Está aqui, é a nossa crença oficial, a nossa doutrina oficial, o adventismo oficial, tá bom? Agora, a gente vai sair um pouquinho daquilo que a gente considera oficial e a gente vai para uma declaração que ela é semi-oficial. Ela alcançou um status assim, quase de oficial mesmo, porque ela saiu em algumas revistas da Igreja Adventista em 1982 e 83, e ela foi produzida por teólogos ligados à Conferência Geral, e ela circulou por muitos lugares do mundo para que outros adventistas, leigos e pastores pudessem dar pitaco, né? Então ela alcançou um status assim, muito interessante na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa declaração ela costuma ser chamada de as 10 afirmativas e as 10 negativas em relação à Bíblia e a Ellen White. Então você vai ter ali 10 coisas que os adventistas creem em relação à Bíblia e Ellen White e 10 coisas que os adventistas não creem em relação à Bíblia e Ellen White. É uma forma resumida e simples e objetiva de mostrar para quem não é adventista no que a gente crê, no que a gente não crê. Tá? Eu não vou ler todas elas para ganhar tempo, mas eu vou ler as que eu acho mais interessantes, para vocês verem como que o que eu falo aqui, eu não tirei da minha cabeça. Essas coisas já estão circulando no adventismo há muito tempo, em documentos oficiais e semi-oficiais, tá? Essa declaração eu já trouxe aqui em outros episódios, inclusive eu fiz um episódio específico sobre ela, onde eu li ela inteira e expliquei cada ponto, mas eu vou pegar aqui só alguns pontos, tá? Vão ser 3 afirmações, ou 3 afirmativas, né? E acho que 8 negações, tá? Então vamos lá. Começando pelas afirmações. Diz assim o documento: acreditamos que a Escritura é a palavra divinamente revelada de Deus e é inspirada pelo Espírito Santo. Acreditamos que o cânon das Escrituras é composto apenas pelos 66 livros do Antigo e Novo Testamento. Acreditamos que a Escritura é o fundamento da fé e a autoridade final em todas as questões de doutrina e prática. Então, olha que interessante. A gente tem um cânon fechado,
de 66 livros, está dito aqui, o que significa que Ellen White não é cânon, né? Ellen White não faz parte do cânon bíblico, ela não pode ser considerada Bíblia. Está dizendo aqui que a Bíblia é inspirada, ok, né? Isso aí é comum em relação aos católicos, por exemplo, e está dizendo aqui que a Bíblia é o fundamento e a autoridade final em termos de doutrina e prática. Isso aqui é o sola scriptura. Né? O fundamento, você não pode fundamentar a doutrina e prática básica, ou seja, coisa que você tem que fazer ou que você não pode fazer, em outra fonte que não seja a Bíblia Sagrada, certo? Fundamento. E autoridade final, ou seja, quem interpreta, quem é o intérprete final do texto bíblico é a própria Bíblia, a própria Escritura. Agora vamos para as negativas, tá? Eu separei algumas. Não acreditamos que os escritos de Ellen White sejam uma adição ao cânon das Escrituras Sagradas. Então, isso aqui responde ao outro ponto que a gente leu. O cânon só tem 66 livros, logo Ellen White não está lá. Aí aqui ele já coloca, né? Não acreditamos que Ellen White faz parte do cânon. Não faz, certo? Aí, outra negativa. Não acreditamos que os escritos de Ellen White funcionem como fundamento e autoridade final da fé cristã, como as Escrituras. Então, lá nas afirmações disse, as Escrituras são o fundamento da fé e a autoridade final em termos de doutrina e prática. Aqui está dizendo, não acreditamos que Ellen White funcione dessa forma. Próximo, não acreditamos que os escritos de Ellen White possam ser usados como base de doutrina. Então, não pode basear a doutrina no que Ellen White escreveu. Beleza? Aí vamos continuar. Não acreditamos que o estudo dos escritos de Ellen White possa ser usado para substituir o estudo das Escrituras. Não acreditamos que as Escrituras possam ser entendidas somente por meio dos escritos de Ellen White. Esse ponto aqui é interessante. Muita gente diz, vocês precisam usar Ellen White para entender as Escrituras. Vocês têm que entender com o olhar de Ellen White, com os óculos de Ellen White. Mas aqui está dizendo que não. Você não precisa de Ellen White para entender as Escrituras. Ela não é fundamental para isso, necessária para isso. Ela pode te ajudar? Pode te ajudar. Mas ela não é fundamental. Você consegue entender as Escrituras sem Ellen White. Aí continua aqui. Não acreditamos que os escritos de Ellen White esgotem o significado das Escrituras. Isso aqui também é muito interessante. Tem muita adventista que acha que assim, Ellen White falou sobre um texto bíblico, esgotou o sentido das Escrituras. Não tem mais o que falar sobre aquilo, não pode ter outro ponto de vista, é aquele sentido absoluto, é aquele significado absoluto, ela fez uma exegese do texto. Não é verdade. Muitas e muitas vezes, Ellen White ela utiliza um texto bíblico de uma maneira um pouco mais superficial, de uma maneira um pouco mais retórica, mais homilética, eh, explorando apenas um ponto de vista específico, às vezes nem é o ponto de vista principal do texto bíblico, muitas vezes usando esse texto bíblico para uma situação específica de aconselhamento. Então, não, ela não esgota o texto bíblico. O seu objetivo não era sentar e fazer uma exegese detalhada do texto, e mesmo que fosse, ninguém esgota o texto bíblico. Era uma coisa que a própria Ellen White falava. A Bíblia ela tem tesouros inesgotáveis, então não tem como você esgotar isso. Você sempre vai poder tirar mais coisas da Bíblia. Então, os escritos de Ellen White não esgotam o significado das Escrituras. E por fim, o último aqui que eu separei, não acreditamos que os escritos de Ellen White sejam essenciais para a proclamação das verdades das Escrituras para a sociedade em geral. Então veja, as verdades das Escrituras podem ser proclamadas sem Ellen White, certo? Se você pegar, por exemplo, as doutrinas distintivas, sábado, mortalidade da alma, aniquilacionismo, distinção entre carnes puras e impuras, doutrina do santuário, tudo isso pode ser pregado sem Ellen White. Aliás, as 28 crenças podem ser pregadas sem Ellen White, inclusive a crença 18, né? Se você tirar ali o nome de Ellen White, você ainda tem a crença bíblica de que sim, existe profeta extracanônico, existe o dom profético e ele se manifesta em pessoas e a gente precisa lidar com isso porque isso está na Bíblia, correto? Então, tudo aqui está explicando de uma maneira muito clara que Ellen White não está no mesmo patamar da Bíblia, que Ellen White não tem a mesma função da Bíblia Sagrada. São funções diferentes. E é o que eu sempre falo, se são funções diferentes, são autoridades diferentes. Um gerente, ele tem uma função diferente de um faxineiro. Eles podem trabalhar na mesma empresa. Eles podem ter sido contratados pelo mesmo chefe, mas eles têm funções diferentes, portanto, eles têm autoridade diferente. O faxineiro não manda no gestor da empresa, não manda no gerente, mas o gerente manda no faxineiro. O faxineiro ele está abaixo do gerente. Ele está subordinado ao gerente.
Ele não tem a mesma autoridade, porque funções diferentes levam a autoridade diferente. Nem por isso o faxineiro não é importante. Ele é. E ele é funcionário, né, da mesma empresa, do mesmo chefe, mas são funções diferentes. Acabou? Não. Eu gostaria de compartilhar ainda algumas outras citações. E eu quero compartilhar agora as citações das declarações de crenças fundamentais anteriores a 1980. Como eu já expliquei, antes de 1980, as declarações de crenças fundamentais elas não eram votadas em sessões da Conferência Geral. Então, elas eram oficiais em um outro sentido, né? Um sentido mais amplo, né? Elas foram realizadas ali por teólogos importantes, alcançaram uma representatividade, um impacto mundial, etc. Tá? Então elas eram oficiais nesse sentido, ou talvez semi-oficiais, se você preferir, pode haver alguma discussão sobre isso. Mas elas existiram. E é importante a gente saber o que essas declarações diziam, porque faz parte da nossa história, a história adventista. Então, eu vou começar pela declaração de 1954, que foi uma declaração muito pequenininha. Na verdade, ela era uma declaração que constava em um dos primeiros periódicos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, certo? E ela diz assim, na sua primeira linha: principais doutrinas ensinadas pela revista. A Bíblia e somente a Bíblia como regra de fé e dever. E aí depois tinha algumas outras, como por exemplo a lei de Deus, fala aqui da vinda pessoal de Cristo e a ressurreição dos justos antes do milênio e etc. Tá? Mas a primeira é essa aqui, a Bíblia e somente a Bíblia como regra de fé e dever. Isso aqui é o solo escritura. Tá? Então em 1854, a Igreja Adventista do Sétimo Dia já estava ensinando o sola escritura. Ok? Aí depois a gente tem as declarações de 1872 e 1889. Elas têm textos muito parecidos, tá? E na parte que fala da Bíblia Sagrada, o texto é igual. Então eu vou ler uma só, tá? Ela se refere a duas declarações. Diz assim: ao apresentar ao público este resumo de nossa fé, desejamos que fique claramente entendido que não temos artigos de fé, credos ou disciplinas além da Bíblia. Então, no preâmbulo, você já tinha essa questão de que, ó, isso aqui não é um credo, não entenda isso aqui como algo infalível, como algo inamovível, porque apenas a Bíblia está nesse patamar. Aí fala-se mais algumas coisas e depois tem um trecho dizendo o seguinte: com essas observações, pedimos a atenção do leitor para as seguintes proposições que visam ser uma declaração concisa das características mais proeminentes de nossa fé. E aí ele começa a falar dessas características e uma delas que as sagradas escrituras do Antigo e do Novo Testamento foram dadas por inspiração de Deus, contêm uma revelação completa de sua vontade para o homem e são a única regra infalível de fé e prática. Está na declaração de 1872 e 1889. É o sola escritura, ok? Depois, a gente teve uma declaração em 1931, e ela dizia o seguinte: os adventistas do sétimo dia mantêm certas crenças fundamentais cujas características principais, juntamente com uma parte das referências bíblicas nas quais se baseiam, podem ser resumidas da seguinte forma. E aí vem a primeira crença, que as sagradas escrituras do Antigo e do Novo Testamento foram dadas por inspiração de Deus, contêm uma revelação plenamente suficiente de sua vontade para os homens e são a única regra infalível de fé e prática. É um texto bem parecido também com o outro que a gente acabou de ler. Então, em 3 declarações, você tem praticamente o mesmo texto, e na primeira declaração você também teve um texto semelhante, embora mais resumido. Então, são 4 declarações de crenças fundamentais antes da de 1980 que já ensinavam o sola escritura. 1854, 1872, 1889, 1931. Acabou? Não. A gente ainda pode ler, por exemplo, o que essas declarações antigas elas falavam sobre o dom de profecia, né? A continuidade do dom de profecia. Eu já falei em outros episódios, essas declarações anteriores, elas não tinham o nome de Ellen White, o que eu acho que era mais adequado, certo? Elas só falavam na crença, na continuidade dos dons. A de 1854 não falava nada sobre isso, mas a de 1872 e 89, ela traz o seguinte texto. Eu não vou ler todo, mas eu vou ler um trecho, né? Diz assim: cremos que o Espírito de Deus foi prometido para se manifestar na igreja por meio de certos dons, enumerados especialmente em 1 Coríntios 12 e Efésios 4, que esses dons não foram projetados para substituir ou tomar o lugar da Bíblia, que é suficiente para nos tornar sábios para a salvação. E depois o texto vai dizer que esses dons eles não tomam o lugar da Bíblia,
mas eles existem. E a gente não pode negá-los, porque se a gente nega, a gente está negando a parte da Bíblia que fala sobre esses dons, certo? Então ele vai dizer, ó, os dons têm o seu lugar. O seu lugar não é substituir a Bíblia, mas eles têm o seu lugar. Dentre eles, né, você tem o dom de profecia. Não se menciona Ellen White nesse texto, tá? Então a ideia era, a gente precisa crer na continuidade do dom profético. É bíblico. Mas aí não se mencionava Ellen White neste documento. A de 1931 vai dizer o seguinte, que Deus colocou, né, cremos que Deus colocou em sua igreja os dons do Espírito Santo, conforme enumerados em 1 Coríntios 12 e Efésios 4, que esses dons operam em harmonia com os princípios divinos da Bíblia e são dados para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Mais uma vez não se menciona Ellen White, mais uma vez está se colocando aqui que esses dons eles operam em concordância com a Bíblia Sagrada, eles não estão ali para ferir a Bíblia Sagrada, certo? Então, mais uma vez, isso aqui fortalece, reforça o sola Scriptura. Agora eu gostaria de ler alguns trechos de alguns votos que foram feitos pela Conferência Geral, em várias sessões, de confiança em Ellen White como uma profetisa extracanônica, tá? Esses votos eles acontecem de 5 em 5 anos, e eles falam nesses votos sobre Ellen White, quem ela foi, por que que a igreja acredita que ela foi uma profetisa, tá? Eu não vejo nenhum problema nesses votos, eu acho que é o documento correto para citar o nome de Ellen White, para ser citado o nome de Ellen White, em vez da Declaração de Crenças Fundamentais, né? E cada ano sai um documento diferente, né? O voto ele sai diferente em cada ano, né? Não é um mesmo texto, são textos diferentes. Então eu vou puxar aqui alguns desses textos, né? Alguns eles saem mal escritos, tá? Eles têm, às vezes, expressões que são dúbias, e isso às vezes causa problema em relação aos críticos do adventismo. Mas outras têm expressões muito corretas, tá? Então vamos pegar, por exemplo, aqui o voto de 1985, em relação à confiança em Ellen White. Diz assim: louvamos e agradecemos a Deus, pelo fato de que este dom, o dom profético, aponta infalivelmente para o grande sacrifício de Cristo pelos pecados do mundo e por seus apelos ternos e comoventes que nos conduzem e atraem para a sua cruz e para ele como nosso substituto e fiador. Então aqui, beleza, né? O dom profético de Ellen White estava levando as pessoas para mais perto de Jesus. Agora veja o número 2. Pela influência inigualável deste dom em exaltar as Escrituras como o padrão de caráter, o revelador de doutrinas e o teste de experiência. Então veja, o agradecimento número 2 aqui é pelo dom manifesto em Ellen White exaltar com sola Escritura. É isso que está dizendo aqui, né? Então você tem uma declaração aqui que mais uma vez está colocando sola Escritura como sendo correto, como sendo a nossa doutrina. Tem a declaração de 2005, né? Um trecho dessa declaração diz o seguinte: o estudo deles, aqui está se referindo aos escritos de Ellen White, conduzirá constantemente a igreja de volta à Bíblia como o próprio fundamento da fé e da prática. Então, o que está dizendo aqui é, se você estudar os escritos de Ellen White, e aqui é estudar, não é apenas ler, é estudar de verdade, é estudar corretamente, coerentemente, né? O que a maioria das pessoas não faz. Se você estudar isso aqui, isso vai te levar de volta, ou vai levar a igreja de volta à Bíblia como o próprio fundamento da fé e da prática, ou como a única regra de fé, de prática e de doutrina, certo? Olha que coisa interessante. E se isso não está acontecendo com muita gente, é porque essas pessoas não estão estudando corretamente, certo? Elas não estão. Eu falei, 110 citações de Ellen White sobre o sola Escritura. Tem um monte de gente que não conhece uma. E quando conhece, não pratica, né? Não interpreta corretamente. Então, assim, existe um problema aí nesse tipo de estudo, entre aspas, que muitas pessoas estão fazendo. Aí vamos ver aqui uma declaração de 1946. Diz assim: embora essas mensagens tenham sido dadas por meio da manifestação do dom de profecia, nem a Sra. White nem a igreja jamais as consideraram um substituto para as sagradas escrituras, mas sim instruções, advertências e admoestações para a orientação da igreja durante os perigos dos últimos dias. A respeito desse assunto, a Sra. White disse em seu primeiro livreto publicado: recomendo a você, caro leitor, a palavra de Deus como regra de sua fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Deus, nessa palavra, prometeu dar visões nos últimos dias, não para uma nova regra de fé, mas para o conforto de seu povo e para corrigir aqueles que se desviam da verdade bíblica. Mais uma vez, aqui o que a gente tem é o sola Escritura.
o papel do dom profético aqui, o papel do profeta extracanônico é fazer com que as pessoas voltem para as escrituras, enxerguem as escrituras como regra de fé e prática, única regra de fé e prática, fazer com que as pessoas se corrijam com base na Bíblia Sagrada, ok? Você vai ter um outro texto aqui, que também é de 1946, é a mesma declaração, só que mais à frente, tá? Que diz o seguinte: nem a irmã White, nem a igreja jamais reivindicaram inspiração verbal em seus escritos. Ela disse: se bem que eu dependa tanto do Espírito do Senhor para escrever minhas visões, como para recebê-las, todavia as palavras que emprego ao descrever o que vi são minhas, a menos que sejam as que me foram dadas por um anjo, as quais eu sempre ponho entre aspas. Essa dedicada serva de Deus, em uma carta pessoal dirigida ao presidente da Associação Geral, expressou com as seguintes palavras sua humildade e zelo na obra sagrada que lhe foi entregue. Ando em tremor diante de Deus. Não sei como falar e como traçar com a pena o grande tema do sacrifício expiatório. Não sei como apresentar os assuntos com o vivo poder em que se acham diante de mim. Tremo de temor. Não seja que eu amesquinhe o grande plano de salvação por palavras comuns. Inclino respeitosa e reverentemente minha alma diante de Deus e digo: quem é suficiente para estas coisas? Então veja, esse último texto aqui ele é interessante porque ele coloca, né, a igreja está dizendo de maneira oficial que ela não entende que Ellen White era verbalmente inspirada, que nunca a igreja compreendeu dessa maneira e que a própria senhora White não compreendia dessa maneira. É o que eu falo em vários episódios. Ellen White não era verbalmente inspirada. Isso está na teologia oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso aqui foi uma declaração oficial, votada em uma sessão da Conferência Geral. Ellen White não era verbalmente inspirada. Ellen White, ela tinha insegurança quando ela ia escrever. Ela tinha medo de não expressar da melhor maneira aquilo que ela recebeu em visão, aquilo que ela sentiu de impressão do Espírito Santo. E, portanto, obviamente, ela poderia cometer pequenas falhas e pequenos equívocos. Ponto. Ela não era perfeita, ela não era infalível em seus escritos, ok? Isso aqui está claro nesse texto. Como está claro nos textos que a gente leu até agora que o papel de Ellen White não era se sobrepor à Bíblia, não era substituir a Bíblia Sagrada. E bom, depois de ler todos esses textos aqui, e eu poderia ter lido muito mais, eu gostaria de terminar com uma obra que ela é uma obra mais comum, tá? Então, mais uma vez aqui a gente não vai colocar naquela categoria de oficial, né, nesse sentido, né, seja no sentido mais estrito, ou seja naquele sentido um pouco mais amplo, mas que se tem uma divulgação mundial e tal. Não, é uma obra um pouco mais comum, mas adventista e que expressa bem a posição adventista. A gente até poderia colocar como uma obra semi-oficial, tá? Porque ela foi escrita por vários teólogos, ela tem uma divulgação boa no mundo inteiro, enfim, a gente até poderia colocar isso, tá? Eu entendo que a Conferência Geral ela apoia essa obra também, então vamos colocar como semi-oficial. É uma obra que foi organizada pelo Frank Hazel, tá? E que tem um capítulo de John Peckham. John Peckham é hoje talvez o teólogo adventista que melhor defende o sola scriptura. Eu gosto muito dele, já trouxe um episódio com esses textos aqui dele, já trouxe aqui também um vídeo dele explicando o sola scriptura, muito legal. E eu quero ler esses trechos, tá? É um trecho da página 369, um da página 371 e um da página 372 e 373, tá? Diz assim, página 369. Além desses problemas, é inapropriado usar os escritos de Ellen G. White como intérprete final e normativo das escrituras, porque isso acabaria transferindo a autoridade normativa para seus escritos como intérprete final das escrituras, substituindo a autoridade normativa da Bíblia, que, nas palavras dela, se autoexplica. Então ele está dizendo aqui, se você coloca Ellen White como intérprete final do texto bíblico, você está colocando Ellen White no lugar da Bíblia Sagrada, porque isso é prerrogativa da Bíblia Sagrada. Continua. Como afirma George Knight, Ellen White nunca se viu como comentário final da Bíblia. Ela nunca assumiu a posição de que você deve me deixar lhe dizer o que a Bíblia realmente significa. Embora suas percepções espirituais possam representar uma grande bênção e iluminar as Escrituras, é absolutamente crucial que estudemos seus escritos à luz que flui da Bíblia, em vez de estudar a Bíblia à luz de seus escritos. Kaiser observa ainda,
podemos valorizar as percepções benéficas e as verdades espirituais contidas nas declarações de Ellen White sobre as Escrituras, sem limitar o significado das Escrituras e a descoberta da verdade bíblica, tornando-a a palavra final e, assim, funcionalmente parte do cânon. Então, veja, aqui está sendo dito de maneira clara que, se você colocar Ellen White como intérprete final do texto bíblico, você transforma Ellen White como parte do cânon. Então, ela não pode ser intérprete final do texto bíblico, é o texto bíblico que precisa ser seu próprio intérprete final. Beleza? Vamos continuar aqui, agora na página 371. Dada essa visão do solo escritura canônico, é perfeitamente coerente reconhecer o dom profético de Ellen G. White e sustentar que sua autoridade profética não canônica é uma autoridade regida, que não está em igualdade com a autoridade normativa do cânon bíblico. Então veja, a autoridade de Ellen White, ela é regida, não regente, certo? Ele faz essa distinção, que é a distinção que se encontra no calvinismo, por exemplo, entre uma norma normatizada e uma norma normatizadora. A Bíblia é a norma normatizadora, ela normatiza todas as outras normas. As outras normas, elas podem ser normas normatizadas. Um pastor, por exemplo, uma confissão de fé, elas podem ser normas normatizadas, ou seja, elas só são normas enquanto refletem a Bíblia Sagrada, que é a única norma normatizadora. Ele vai usar aqui a ideia de regente e regido, tá? Em vez desses outros termos que eu coloquei. E aí continua. Se as escrituras são corretamente identificadas como detentoras de autoridade canônica normativa, segue-se que nenhuma manifestação extrabíblica do dom profético, nenhum escrito profético fora das escrituras, pode ter autoridade regente sobre ou em igualdade com as escrituras. Essa não é uma questão de graus de revelação nem de graus de inspiração, mas de autoridade funcional distinta, autoridade regente versus autoridade regida. A autoridade relativa das mensagens proféticas está fundamentada na autoridade funcional pela qual Deus as concede. Não é preciso postular nenhuma deficiência no dom profético dos profetas não canônicos para reconhecer que esses dons proféticos foram concedidos para exercer uma função diferente daquela função canônica singular do cânon bíblico. Então, traduzindo o que ele falou aqui, a função da Bíblia é uma, a função do profeta extracanônico é outra. Isso não é um demérito para o profeta extracanônico, significa apenas que Deus ele pode dar uma função para um e uma função para outro. Se há funções diferentes, há autoridade diferente. A função da Bíblia é ser regra de fé, prática e doutrina. A função do profeta extracanônico não é ser regra de fé, prática e doutrina. Então ele não pode assumir essa prerrogativa bíblica. Ponto. É só isso. Beleza? E aí, por fim, a gente tem aqui o texto que está nas páginas 372 e 373. Vamos ler. Naturalmente, se as escrituras constituem a única regra de fé e prática, os escritos de Ellen White não podem também ser uma regra de fé e prática. Assim sendo, empregar seus escritos como regra, seja usando-os como base de doutrina ou como intérprete normativo final das escrituras, é inconsistente com seus escritos, sua prática e suas prescrições. Então aqui é muito óbvio, se a gente diz a Bíblia é a única regra de fé e prática, a Bíblia é a única regra de doutrina, então Ellen White não pode ser. Ponto. Isso é claro, isso é lógico, tá? E a igreja ensina que a Bíblia é a única regra de fé, prática e doutrina. Logo, Ellen White não é, beleza? E aí ele continua. Qualquer pessoa que creia no dom profético de Ellen G. White deve compreender e aplicar seus escritos de maneira que seja consistente com a forma como ela entendia o seu dom profético e instruiu que seus escritos fossem usados, buscando, como ela fez, evidência bíblica para todo ponto em que avancemos. Assim, aqueles que respeitam profundamente e têm em alta consideração a autoridade regida do dom profético de Ellen G. White devem reservar a autoridade normativa regente para o cânon das escrituras, como ela mesma fez e instruiu os outros a fazerem. Agir de maneira contrária a isso é, ironicamente, negar implicitamente sua autoridade regida como profetisa. Então, se você coloca a própria Sra. White como regra de fé, prática e doutrina, você está indo contra a Sra. White. Logo, você está negando a manifestação do dom profético na Sra. White. É isso, sabe? Os tradicionalistas, eles fazem isso o tempo todo, né? E aí, para terminar, né, vai dizer, se as escrituras forem corretamente identificadas como a única regra de fé e prática, então, além do próprio regente, nada mais poderá ter essa autoridade regente.
Como proféticos, os escritos de Ellen G. White são autoritativos, mas, como não canônicos, sua autoridade é uma autoridade regida, que é funcionalmente subordinada ao cânon bíblico, a única regra de fé e prática. Em tudo isso, o reconhecimento de profetas não canônicos e sua autoridade regida é confirmada pelos ensinos da própria Bíblia e é perfeitamente coerente com o princípio canônico sola scriptura. Enfim, meus queridos, essas eram as citações que eu queria trazer hoje para vocês. A maioria são citações oficiais, algumas são citações semi-oficiais, todas elas representam muito bem o adventismo oficial, o que o adventismo realmente defende, a doutrina real da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tá? Então, ninguém pode dizer, depois dessa pancada de textos, que a Igreja Adventista oficial não defende o sola scriptura. Não dá para dizer isso. Tá aqui, tá na doutrina. Você pode dizer que na prática muitos adventistas não fazem isso, que na prática muitos adventistas não ensinam isso, tanto pastores, quanto administradores, quanto leigos. Ok, se você disser isso, eu concordo com você. Este é um canal que critica o fato de que muitos não agem de acordo com o que está escrito aqui, ou seja, não agem de acordo com sola scriptura, né? Eu sou uma pessoa que tenta fazer uma reforma prática, né? Que tenta acordar muitos adventistas para a importância do sola scriptura. Então, estou com você. Se você disser, olha, na prática muita gente não faz isso. Beleza, estou com você. Estou me esforçando nesse canal para enfatizar o sola scriptura para os adventistas do sétimo dia. Beleza? Então eu estou fazendo alguma coisa, não estou parado. Agora, se você me disser, o adventismo oficial não ensina isso que você está ensinando, aí eu tenho que discordar de você. Muito bem, esse foi o primeiro episódio da série Adventismo Oficial. Eu vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte, o espectador tenham apreciado este episódio. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.